Pérsia, conhecida hoje como Irã, foi uma das civilizações mais influentes e duradouras da história. Muito antes da fundação de Roma ou dos grandes impérios europeus, a Pérsia já era uma potência que moldava o destino do mundo antigo. Situada estrategicamente entre a Europa e a Ásia, tornou-se um centro-chave de comércio, conhecimento e cultura. Ciro, o Grande, fundou o Império Aquemênida no século VI a.C., criando um modelo de governo baseado na tolerância e na justiça. Seu sucessor, Dário I, levou o império à sua máxima expansão do Egito à Índia e organizou uma administração tão avançada que inspirou civilizações posteriores. Xerxes I, seu filho, protagonizou as lendárias guerras médicas contra a Grécia, com batalhas épicas como Maratona, Termópilas e Salamina. Mais tarde, Alexandre o Grande pôs fim ao poder persa com a queda de Dário III, mas o espírito da Pérsia sobreviveu. Ressurgiria sob os partos e os sassânidas, enfrentando Roma em guerras que definiram o equilíbrio de poder do mundo antigo. Esta é a história do Império Persa. As origens da Pérsia, o nascimento de um império. No coração do planalto iraniano, entre montanhas que parecem surgir do fogo e desertos que se estendem como mares sem fim, nasceu um dos povos mais poderosos e duradouros da história, os persas. Antes que seu nome se tornasse sinônimo de império e grandeza, aquela terra era um mosaico de tribos, culturas e línguas que conviviam em uma constante tensão entre a sobrevivência e a ambição. As raízes da Pérsia mergulham profundamente nas origens dos povos indo-europeus, aqueles que, há mais de 4.000 anos, começaram a migrar das estepes ao norte do Mar Cáspio para as regiões férteis do sul e do oeste. O planalto iraniano tornou-se um ponto de encontro entre civilizações. A leste, os povos da Bactria e da Sogdiana dominavam os vales da Ásia Central. A oeste, os elamitas haviam fundado poderosos reinos na planície de Susa e Anshan. Ao norte, os medos estendiam sua influência sobre as montanhas da Média. Nesse cruzamento de caminhos nasceu a identidade persa. Os antigos textos assírios já mencionavam, por volta do século IX a.C., dois povos distintos, os Madã, ou Medos, e os Parsa, ou Persas, que habitavam as regiões montanhosas do sudoeste do Irã. Esses clãs, organizados em comunidades pastorais e guerreiros, compartilhavam língua, religião e costumes, mas não um poder centralizado. Os Medos foram os primeiros a construir uma estrutura política reconhecível. No final do século VIII a.C., sob a pressão dos assírios, unificaram suas tribos sob a liderança de um rei lendário, Deioces. Segundo Heródoto, Deioces foi um juiz sábio que instaurou a justiça entre as tribos e ergueu a cidade de Ecbatana, a futura capital da Média. Embora sua figura oscile entre o mito e a história, representa o nascimento do primeiro reino iraniano organizado, um antecedente direto do futuro Império Persa. Seu sucessor, Fraortes, expandiu o domínio medo e lutou contra os assírios, mas foi derrotado. Seu filho, Siáchares, reformou o exército e conseguiu o que seu pai não pôde. Junto aos babilônios, destruiu o Império Assírio em 612 a.C., marcando o fim de uma das civilizações mais antigas da Mesopotâmia. Enquanto os medos consolidavam seu poder no norte, os persas habitavam a região de Pérsis, atual Fars, no sul. Eram vassalos da Média, mas sua independência crescia com o tempo. Sua primeira dinastia conhecida, a dos Aquemênidas, tomou o nome de um nobre chamado Aquemenes, considerado o ancestral mítico dos reis persas. Embora pouco se saiba sobre ele, sua linhagem se tornaria a espinha dorsal do futuro império. De sua descendência surgiria Teispes, que governou em Anshan e manteve uma relação ambígua com os Medos, subordinação política, mas autonomia cultural. O contato constante com os povos mesopotâmicos permitiu aos persas assimilar conhecimentos administrativos, escrita e técnicas agrícolas. Elam, uma civilização muito mais antiga que a Pérsia, transmitiu-lhes a ideia da realeza sagrada e do uso da arquitetura monumental como expressão de poder. Assim, quando mais tarde a Pérsia se expandiu, o faria não apenas pela força militar, mas também por uma compreensão profunda da organização social e da diplomacia. Por volta de meados do século VI a.C., o equilíbrio no planalto iraniano começou a mudar. Média havia se transformado em um império vasto, mas fraco, corroído pela nobreza e pela desconfiança interna.
Em suas fronteiras, os babilônios e os lídios observavam atentamente. Nesse contexto, um príncipe persa, descendente de Teispes, iniciou uma revolução que mudaria a história. Ciro II, mais tarde chamado de o Grande. Mas antes de sua ascensão, a Pérsia era um povo marginal, guerreiro e austero. Os persas se organizavam em clãs, adoravam divindades da natureza e praticavam ritos de fogo e pureza, elementos que mais tarde se transformariam na base do zoroastrismo. O território persa era duro e exigente. As montanhas dos Zagros separavam as férteis planícies da Mesopotâmia do árido interior iraniano. A sobrevivência dependia da mobilidade, da pecuária e da guerra. As caravanas cruzavam os vales, transportando metais, cavalos, lã e pedras preciosas. Essa troca constante forjou nos persas uma mentalidade pragmática e adaptável. Eles sabiam negociar, mas também lutar. Essa dualidade entre diplomacia e violência seria a marca de seu futuro império. A arqueologia moderna revelou que muito antes de Ciro já existiam centros administrativos persas com estruturas avançadas. Em Anshan, inscrições em escrita elamita e acádica mostram a integração de elementos culturais diversos. Nesses tabletes, os persas aparecem como herdeiros de uma ordem antiga, mas também como uma força nova que buscava definir sua identidade. A ideia de um destino imperial começou a se gestar ali, nos vales onde se misturavam as línguas de comerciantes, soldados e sacerdotes. Quando os escribas da Babilônia registraram pela primeira vez o nome de Ciro em seus tabletes, não sabiam que aquele rei vinha de uma terra pequena e áspera, mas destinada a forjar o primeiro império verdadeiramente global. A Pérsia nascia do deserto, do ferro e do fogo, mas também do ideal de ordem, justiça e unidade que transformaria a antiga Ásia em um único mundo. Ali, entre as sombras do passado medo e o resplendor de um novo poder, começava a Era Persa. Ciro o Grande, o fundador do império. Nenhum nome ressoa com tanta força nos alicerces da Pérsia como o de Ciro II, conhecido pelos gregos como Kyros Homegas, Ciro o Grande. Sua figura surge em um tempo de incerteza e transição, quando os medos dominavam o planalto iraniano, mas seu poder começava a se desgastar. Os persas, até então vassalos, viam naquele jovem príncipe a oportunidade de uma mudança radical. Ciro não apenas unificou seu povo, deu origem ao primeiro império verdadeiramente multicultural da história. Ciro nasceu por volta do ano 600 a.C. em Anshan, filho de Cambises I e descendente de Teispes, herdeiro da dinastia Aquemênida. Desde pequeno foi educado na disciplina do combate, administração tribal e tradições religiosas que veneravam Ahura Mazda, o Deus Supremo. Heródoto narra uma versão lendária de sua origem. O rei Medo Astíages, seu avô materno, teria sonhado que sua filha daria à luz a um menino destinado a derrubá-lo. Temendo a profecia, ordenou matar o recém-nascido. Mas a criança foi salva e criada em segredo por pastores até que o destino o conduziu novamente diante de seu avô. Embora o relato tenha tons míticos, reflete a percepção de Ciro como um escolhido, destinado a fundar uma nova ordem. Quando atingiu a maturidade, Ciro herdou o pequeno reino da Pérsia. Formalmente ainda era vassalo da Média, mas sua ambição era maior que a de qualquer rei persa anterior. Começou um processo de unificação interna, consolidando o apoio das tribos do sul e estabelecendo um exército disciplinado. Sua liderança carismática e reputação de justiça conquistaram lealdade mesmo além de suas fronteiras. Em 550 a.C., estourou a rebelião contra Astíages. Os exércitos medos marcharam para o sul, mas muitos de seus comandantes, cansados do velho rei, desertaram e se uniram a Ciro. A batalha decisiva ocorreu perto de Ecbatana. Astíages foi derrotado, capturado e perdoado. Esse gesto marcou o início de uma política que distinguiria o novo império, a clemência. Com a queda da Média, Ciro uniu pela primeira vez medos e persas sob um mesmo estandarte. Em vez de destruir o reino conquistado, integrou-o à sua estrutura. Ecbatana tornou-se uma das capitais imperiais e muitos nobres medos ocuparam altos cargos administrativos. A estratégia era clara: manter a continuidade do poder e somar vontades, não aniquilá-las. A partir desse momento, o Império Persa se expandiria não apenas pela espada, mas pela diplomacia e tolerância.
O objetivo seguinte foi o reino da Lídia, na Ásia Menor, governado pelo lendário Creso, célebre por sua riqueza e seus oráculos. Lídia era um centro de comércio e cultura, onde as rotas do Egeu e do Oriente se cruzavam. Em 547 a.C., Ciro marchou para o oeste com um exército reforçado por medos e persas. As fontes gregas narram que Creso, confiante em sua fortuna, consultou o oráculo de Delfos antes de iniciar a guerra. O oráculo respondeu de forma ambígua: se atravessares o rio Halis, destruirás um grande império. Creso interpretou a frase a seu favor, mas o império que seria destruído não foi o de Ciro, e sim o seu. As batalhas foram intensas. Creso empregou carros e mercenários gregos, mas Ciro utilizou uma tática ousada: formações flexíveis de infantaria leve e cavalaria móvel, ideais para os terrenos da Anatólia. Após a vitória em Ptéria, Creso recuou para sua capital, Sardes, onde acreditava que a guerra havia terminado. No entanto, Ciro o seguiu imediatamente e sitiou a cidade. Segundo Xenofonte, ele utilizou camelos para desorganizar os cavalos lídios, que temiam seu cheiro. Em poucos dias, Sardes caiu. Creso foi capturado e novamente Ciro lhe poupou a vida. O domínio da Lídia abriu as portas do Egeu para a Pérsia. As polis gregas da Ásia Menor, como Éfeso e Mileto, submeteram-se rapidamente. Ciro evitou impor sua religião ou cultura, permitindo que cada região mantivesse seus costumes em troca de tributo e lealdade. Assim nascia o modelo de império mais eficiente da antiguidade, baseado na diversidade controlada. Enquanto o oeste era assegurado, Ciro dirigiu seu olhar para o leste. Seus exércitos avançaram até a Báctria e a região do Indo, submetendo povos nômades e estabelecendo guarnições permanentes. A expansão persa transformou a Ásia Central em um corredor de intercâmbio econômico e cultural. Mas o acontecimento mais transcendental de seu reinado ainda estava por chegar: a conquista da Babilônia. Em 539 a.C., Ciro enfrentou o último grande poder mesopotâmico. Babilônia, governada por Nabonido, estava em crise interna. Sua política religiosa havia alienado o clero e o povo. Os babilônios viam em Ciro não um inimigo, mas um libertador. O exército persa avançou pelo rio Eufrates e, segundo as crônicas, desviou seu curso para atravessar as muralhas. A cidade caiu sem uma grande batalha. Nabonido foi capturado e Ciro entrou triunfante em Babilônia entre aclamações. Daquele acontecimento nasce um dos documentos mais notáveis da história, o Cilindro de Ciro, uma inscrição em acádio considerada por muitos como a primeira declaração de direitos humanos. Nela, o rei proclamava ter permitido aos povos exilados retornar às suas terras e restaurar seus templos. Entre eles estavam os judeus, cativos desde a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Ciro permitiu que retornassem e reconstruíssem seu templo, ganhando uma reputação de justiça que perdurou por séculos. Ao contrário dos conquistadores anteriores, Ciro não impôs sua língua nem sua religião. Governou como um soberano que respeitava as tradições de seus súditos, criando um sistema de poder flexível, mas firme. Seu título oficial era Rei dos Quatro Confins do Mundo, uma fórmula herdada da Mesopotâmia, mas carregada de novo significado. Não só conquistava terras, mas unia povos sob uma ordem comum. No final de sua vida, Ciro empreendeu campanhas no Nordeste contra as tribos Masagetas, um povo nômade além do Sirdária. Foi lá, segundo as lendas, onde encontrou sua morte. Heródoto conta que caiu em batalha contra a rainha Tomíris, que após derrotá-lo mergulhou sua cabeça em um odre cheio de sangue como vingança por seu filho morto. Embora o relato tenha mais de mito do que de história, o túmulo de Ciro em Pasárgada, uma estrutura simples de pedra branca, sem ornamentos, reflete seu caráter sóbrio e transcendental. Sob seu governo, a Pérsia passou de uma confederação tribal a um império que abrangia 3 continentes. Seu legado não se baseou na destruição, mas na organização e no respeito pela diversidade. Com sua morte, por volta de 530 a.C., o mundo antigo havia mudado para sempre. Na planície de Passárgada, onde o vento ainda sopra entre as ruínas, permanece o eco de seu epitáfio não escrito. Ó homem, quem quer que sejas e venhas contemplar meu túmulo, saiba que eu, Ciro, fundei o Império Persa e governei toda a humanidade. O governo de Dário I, organização, poder e expansão.
Após a morte de Ciro, o Grande, o vasto império que ele havia criado precisava de algo mais do que um herdeiro. Necessitava de um administrador capaz de manter sua estrutura, consolidá-la e dar-lhe continuidade. Esse papel foi desempenhado por Dário I, conhecido como Dário, o Grande, que transformou a obra de Ciro em um sistema político, econômico e militar tão eficaz que serviria de modelo para os impérios posteriores durante séculos. A ascensão de Dário não foi pacífica. Após a morte de Cambises II, filho de Ciro, a Pérsia atravessou uma crise de legitimidade. Cambises, que havia conquistado o Egito, morreu durante seu retorno ao império, e um homem que se fazia chamar Esmerdes, possivelmente um impostor segundo as fontes oficiais, usurpou o trono. Dário, então um jovem nobre e comandante da guarda real, rebelou-se junto a 6 nobres persas, derrubou o usurpador e proclamou-se rei no ano 522 a.C. Esse episódio, imortalizado na inscrição de Behistun, foi mais do que um golpe de Estado. Representou o início de uma nova era administrativa e a consolidação do poder absoluto do monarca persa. A inscrição de Behistun, gravada em uma rocha monumental no alto de uma montanha, foi escrita em 3 línguas, persa antigo, elamita e acadiano, e narra como Dário restabeleceu a ordem após sufocar rebeliões em quase todas as províncias do império. É um dos documentos mais importantes do mundo antigo, comparável à Pedra de Roseta, e serviu como chave para decifrar a escrita cuneiforme séculos depois. Nela, Dário se apresenta como escolhido por Ahura Mazda, o deus da luz e da verdade, e descreve seus inimigos como mentirosos e traidores. Com essa narrativa, legitimou seu reinado e vinculou sua autoridade à divindade, cimentando o caráter sagrado da monarquia persa. Uma vez consolidado o trono, Dário reorganizou o império com uma precisão quase matemática. Dividiu o território em satrápias, ou províncias administrativas, cada uma governada por um sátrapa, geralmente um nobre persa ou medo, responsável por arrecadar impostos, manter a ordem e supervisionar a justiça local. Embora esses governadores gozassem de certa autonomia, Dário criou um sistema de controle centralizado para evitar abusos, os olhos e ouvidos do rei, uma rede de inspetores imperiais que percorriam as províncias, informavam diretamente ao monarca e garantiam a lealdade de seus funcionários. Essa estrutura permitiu administrar eficientemente um império que se estendia do Indo ao Nilo, abrangendo Egito, Mesopotâmia, a Ásia Menor, o Cáucaso e parte dos Balcãs. Nenhum reino anterior havia alcançado tamanha extensão nem diversidade. No seu momento de máxima expansão, o Império Persa controlava cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados e aproximadamente 40% da população mundial da época. Dário também reformou a economia. Introduziu uma moeda comum, o dárico, uma peça de ouro de grande pureza que se tornou símbolo de estabilidade e prosperidade. Graças a ela, o comércio floresceu em todo o território. Estabeleceu tarifas, pesos e medidas uniformes e desenvolveu uma rede de estradas imperiais que conectavam as principais cidades. A mais célebre foi a Rota Real, que unia Susa a Sardes, a mais de 2.500 quilômetros de distância. Mensageiros montados, revezando-se a cada poucos quilômetros, podiam percorrê-la em apenas uma semana. Heródoto escreveria admirado: "Nada há no mundo que viaje mais rápido do que os correios do rei." O controle político de Dário também se apoiava numa poderosa burocracia. Nos seus palácios de Susa e Persépolis trabalhavam escribas, tradutores, contadores e emissários provenientes de todas as regiões do império. As línguas oficiais como o persa, o elamita, o aramaico e o acádio coexistiam nos documentos estatais, refletindo o caráter inclusivo e multicultural do governo aquemênida. Este sistema permitiu uma administração eficiente, mas também reforçou a ideia de uma ordem universal sob a autoridade do Rei dos Reis. A política religiosa de Dário continuou o legado de Ciro. Embora venerasse a Ahura Mazda, mostrou tolerância para com todos os cultos. Os templos egípcios foram restaurados, os sacerdotes babilônios protegidos e os povos submetidos puderam conservar suas divindades e costumes. O zoroastrismo, no entanto, começou a adquirir um papel mais definido dentro do aparelho estatal, promovendo os valores de verdade, justiça e obediência ao monarca como reflexo da harmonia divina. No âmbito militar, Dário ampliou e profissionalizou o exército imperial.
Criou corpos permanentes de infantaria e cavalaria, integrando contingentes de todas as regiões. Entre eles destacavam os Imortais, uma guarda de elite de 10.000 homens cuja cifra se mantinha constante. Cada vez que um morria ou era ferido, outro o substituía imediatamente. Seu armamento, disciplina e aparência impecável se tornaram o emblema do poder persa. A ambição de Dário o levou além da consolidação, empreendeu grandes campanhas para expandir as fronteiras, conquistou Trácia e Macedônia, estendendo a influência persa até a borda da Europa. No leste, submeteu regiões da Índia e da Ásia Central, e no oeste reforçou o domínio sobre a Ásia Menor. No entanto, suas tentativas de dominar a Grécia marcariam o início de um conflito que transcenderia o militar para se tornar um enfrentamento de civilizações. Em 499 a.C., as cidades jônias da Ásia Menor, influenciadas por Atenas, rebelaram-se contra o domínio persa. A revolta jônia foi esmagada, mas acendeu em Dário o desejo de punir os gregos. Em 490 a.C., lançou a primeira invasão persa à Grécia. Sua frota desembarcou na planície de Maratona, ao nordeste de Atenas. Ali, os hoplitas atenienses, liderados por Milcíades, enfrentaram o exército persa numa batalha decisiva. Contra todas as expectativas, os gregos venceram. A derrota não enfraqueceu o império, mas feriu o orgulho do rei dos reis. Dário jurou vingança, mas a morte o alcançou antes de cumprir sua promessa. Seu reinado, porém, deixou um legado monumental. Sob sua autoridade, o Império Persa atingiu seu máximo nível de organização, estabilidade e esplendor. Foi o artífice do modelo imperial que inspiraria os seleucidas, partas, sassânidas e até os próprios romanos. À sua morte, no ano 486 a.C., o trono passou a seu filho Xerxes Pinnuneramei, herdeiro de um império vasto, eficiente e orgulhoso, mas também de uma ambição inconclusa, a conquista da Grécia. Nas colinas de Persépolis, entre os relevos que ainda mostram o rei segurando o arco e a lança, a figura de Dário continua representando o ideal persa de ordem e poder, o ponto mais alto de uma civilização que acreditava refletir na Terra a perfeição do cosmos. A religião do Império, Zoroastro e o Zoroastrismo. No centro espiritual do Império Persa, erguia-se uma fé que não apenas moldou sua identidade, mas também sua noção de justiça, poder e moralidade. O Zoroastrismo. Mais do que uma religião, foi uma cosmovisão que impregnou a política e a vida cotidiana de milhões de súditos, dando coerência ideológica a um território tão vasto e diverso quanto aquele governado pelos Aquemênidas. A origem do zoroastrismo remonta a vários séculos antes de Ciro e Dário, em algum ponto indeterminado entre os anos 1200 e 1000 a.C., quando um profeta chamado Zaratustra ou Zoroastro, segundo a tradição grega, começou a pregar uma nova forma de fé nas planícies do nordeste iraniano. Seus ensinamentos, compilados nos Gathas, parte central do Avesta, propunham uma mudança radical em relação às religiões politeístas de sua época. Em vez de um panteão caótico de deuses, Zoroastro proclamou a existência de um único princípio supremo, Ahura Mazda, o Senhor Sábio, criador de tudo o que é bom, verdadeiro e justo. O mundo, segundo sua doutrina, era um campo de batalha entre duas forças eternas e opostas, a verdade, ou Asha, e a mentira, ou Druj. Ahura Mazda representava a luz, a ordem e a justiça, enquanto Ahriman, ou Angra Mainyu, encarnava a escuridão, a corrupção e o engano. Essa dualidade não era um equilíbrio, mas uma guerra moral na qual cada ser humano deveria participar por meio de seus pensamentos, palavras e ações. Fazer o bem, dizer a verdade e manter a pureza não eram atos religiosos isolados, mas deveres cósmicos. Zoroastro ensinou que o livre-arbítrio era o maior dom do homem e que cada indivíduo tinha a responsabilidade de escolher o bem e contribuir para o triunfo final de Ahura Mazda. Essa ideia, a de um universo regido por leis morais universais, se tornaria um dos pilares filosóficos do pensamento persa e, mais tarde, influenciaria profundamente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A noção do juízo final, do céu e do inferno e do Messias Redentor tem suas raízes, em grande parte, nas antigas visões zoroastristas.
Durante o reinado de Ciro o Grande, o zoroastrismo ainda não era uma religião formalmente organizada do Estado, mas seu espírito impregnava as decisões políticas. A tolerância religiosa, a compaixão pelos povos conquistados e a ideia de governar com justiça eram reflexos da ética zoroástrica. Ciro não impôs sua fé, mas governou de acordo com seus princípios: respeito à verdade, proteção dos fracos e rejeição da tirania. Com Dário I, a relação entre religião e poder tornou-se mais explícita. Na inscrição de Beistum, Dário invoca constantemente Ahura Mazda como fonte de sua legitimidade. Pela graça de Ahura Mazda sou rei. Ahura Mazda me concedeu este reino. Esta frase não era apenas uma fórmula devocional, mas uma declaração política. A autoridade do rei emanava da ordem cósmica, e governar em harmonia com a verdade divina era seu dever sagrado. Mentir ou se rebelar contra o rei equivalia, portanto, a desafiar a ordem universal. O zoroastrismo não era uma religião de templo nem de sacrifício sangrento. Seu centro espiritual era o fogo sagrado, símbolo da pureza e da sabedoria divina. Os templos zoroastristas, chamados Atashkadé, eram lugares onde o fogo permanecia aceso perpetuamente, atendido por sacerdotes que recitavam orações em avéstico e realizavam ritos de purificação. Os elementos naturais, ou seja, fogo, água, terra e ar, eram considerados sagrados, e contaminá-los constituía uma ofensa grave. Até os rituais funerários refletiam esse respeito. Os corpos não eram enterrados nem queimados, mas depositados em torres do silêncio ou dakmas, onde eram expostos ao sol e às aves, evitando assim profanar os elementos. A moral zoroástrica estava baseada em uma tríade simples, mas profunda: bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Nesta fórmula resumia-se todo o dever do homem frente ao cosmos. Não existia um sacerdócio tirânico nem uma hierarquia fechada. A ênfase estava na conduta ética pessoal. Cada cidadão, cada soldado, cada juiz e cada rei deveria refletir essa harmonia interior. Daí que a administração persa, mesmo em seu pragmatismo, tendia à justiça, eficiência e respeito pela diversidade. O conceito de Asha, a verdade e a ordem universal, também foi uma ferramenta política. Em um império que abrangia povos com diferentes línguas, deuses e costumes, a noção de uma ordem moral única, sustentada pelo rei como representante da verdade divina, oferecia coesão. O zoroastrismo não buscava eliminar os cultos locais, mas harmonizá-los sob um quadro superior: a luta universal entre o bem e o mal. A arquitetura imperial persa refletia esses princípios. Nos relevos de Persépolis, por exemplo, os povos do império aparecem representados com dignidade, levando oferendas ao rei, não como escravos, mas como participantes da mesma ordem cósmica. O monarca não se apresenta como um deus, mas como seu servidor mais alto. Esta ideia de realeza sagrada e ética seria a base da estabilidade do império durante gerações. Durante o reinado de Xerxes I, a fé zoroástrica se expandiu ainda mais, embora também tenha começado a mostrar tensões com outros cultos. Os sacerdotes magos, guardiões do fogo sagrado e dos rituais, adquiriram uma influência considerável, e o zoroastrismo começou a se institucionalizar, separando-se de seu espírito original de pureza individual. No entanto, seu poder simbólico permanecia intacto. Era a luz contra as trevas, a justiça contra a mentira, a ordem contra o caos. As guerras médicas, o choque com a Grécia. O confronto entre Pérsia e Grécia foi mais do que uma série de batalhas. Foi o encontro de duas concepções de mundo. De um lado, a ordem universal do Rei dos Reis, encarnada em Dário I, símbolo da civilização, da autoridade divina e da expansão do maior império que existira até então. Do outro, um conjunto de pequenas polis independentes, orgulhosas de sua liberdade e de sua identidade cívica, dispostas a resistir contra o que consideravam uma tirania estrangeira. Esse choque, que a história conheceria como as Guerras Médicas, começaria nas costas do Egeu com um incêndio que incendiaria todo o Mediterrâneo. No ano 499 a.C., as cidades gregas da Jônia, localizadas na costa ocidental da Ásia Menor e submetidas ao domínio persa desde as conquistas de Ciro, rebelaram-se contra seus sátrapas.
Eram prósperas, cultas e profundamente influenciadas pela democracia ateniense e consideravam intolerável a imposição de governadores vindos de Susa. A revolta liderada por Aristágoras de Mileto começou com uma ofensiva ousada. Os gregos jônios, apoiados por Atenas e Eretria, atacaram e incendiaram Sardes, uma das capitais administrativas do império. Embora a cidade tenha sido rapidamente recuperada pelos persas, o gesto teve uma carga simbólica imensa. Quando Dário recebeu a notícia, segundo conta Heródoto, pegou um arco, disparou uma flecha para o céu e jurou se vingar dos atenienses. Ordenou a um servo que durante cada refeição repetisse 3 vezes ao ouvido: Senhor, lembra-te dos atenienses. A rebelião jônia foi sufocada em 494 a.C. após a sangrenta batalha naval de Lade, na qual a frota persa destruiu a resistência grega. Mileto foi saqueada, sua população deportada e seus templos arrasados. Mas o castigo não saciou a ira de Dário. O verdadeiro objetivo seria Atenas, a cidade que havia acendido a faísca. Em 492 a.C., Dário enviou uma primeira expedição comandada por Mardônio, seu genro. A frota avançou pela Trácia e Macedônia, submetendo regiões sem grande resistência. Mas uma tempestade no Monte Athos destruiu grande parte das embarcações e obrigou a retirada. 2 anos depois, o monarca organizou uma nova campanha. Antes de iniciar a invasão, exigiu das cidades gregas terra e água, símbolo de submissão. Muitas aceitaram, mas Atenas e Esparta responderam executando os enviados persas, jogando-os em poços e dizendo-lhes que ali poderiam encontrar a terra e a água que procuram. O gesto marcou o ponto de não retorno. No verão do ano 490 a.C., uma poderosa frota persa, liderada por Datis e Artafernes, cruzou o mar Egeu e desembarcou na planície de Maratona, a cerca de 40 quilômetros de Atenas. O exército persa contava com dezenas de milhares de homens, arqueiros, cavaleiros e tropas de infantaria leve provenientes de todo o império. Frente a eles, apenas 10.000 hoplitas atenienses e um pequeno contingente de plateia, comandados por Milcíades, prepararam-se para defender sua terra. Durante vários dias, ambos os exércitos se observaram à distância. Os persas esperavam dividir os gregos por meio da diplomacia ou do medo, enquanto os atenienses buscavam o momento exato para atacar. Finalmente, Milcíades ordenou avançar. A carga hoplita, executada em formação fechada e com uma velocidade incomum, surpreendeu os persas. Suas linhas se romperam diante da investida dos escudos e lanças gregas. Em poucas horas, a batalha estava decidida. O exército persa foi derrotado e seus sobreviventes fugiram para as embarcações. Segundo as crônicas, cerca de 6.400 persas morreram frente a apenas 192 atenienses. A vitória de Maratona foi mais do que um triunfo militar, foi um golpe moral contra o maior império do mundo. Atenas havia demonstrado que uma cidade livre podia enfrentar e vencer uma potência universal. A notícia se espalhou por toda a Grécia como uma revelação. Heródoto conta que, após a batalha, um mensageiro chamado Filípides correu de Maratona até Atenas, cerca de 40 quilômetros, para anunciar a vitória, e após pronunciar as palavras "vencemos", caiu morto de esforço. Esse episódio, lendário ou não, simbolizou o espírito grego, a entrega total à liberdade e à polis. Dário não aceitou o resultado. Imediatamente começou a preparar uma nova invasão, desta vez muito maior, com o objetivo não apenas de punir, mas de conquistar toda a Grécia. Mas antes de concretizá-la, uma revolta no Egito obrigou-o a desviar suas forças. O monarca morreu no ano 486 a.C., deixando a tarefa incompleta para seu filho Xerxes I. O eco de Maratona, no entanto, transformou a percepção do mundo antigo. Nas cortes do império, o nome de Atenas começou a ser pronunciado com respeito e receio. Na Grécia, a vitória reforçou a confiança na liberdade e no poder do cidadão, mas também semeou uma certeza: a Pérsia retornaria. E quando o fizesse, seria com toda a sua fúria sob um novo rei que juraria apagar a Grécia do mapa. O choque de Maratona não encerrou uma guerra, inaugurou-a. Nas salas de Susa, Xerxes herdou o trono e a promessa incompleta de seu pai. Quando Dário I morreu no ano 486 a.C., o trono do Império Persa passou para seu filho Xerxes I, um monarca de temperamento altivo e visão desmedida.
Herdava o reino mais vasto e organizado do mundo, mas também o orgulho ferido de seu pai após a derrota de Maratona. Desde sua ascensão, Xerxes concebeu a ideia de uma vingança total. Não bastava subjugar Atenas, era preciso apagar a insolência grega da face da terra. O que se seguiu foi a maior expedição militar que o mundo antigo já conheceu, uma demonstração de poder sem precedentes, mas também o início do declínio do poder persa. Durante anos, Xerxes preparou a invasão. Mandou reunir tropas de todo o império: medos, babilônios, egípcios, fenícios, lídios, citas, bactrianos, indianos e persas. Estima-se que seu exército superava 500.000 de homens, embora os gregos, em seu assombro, falassem em mais de 2 milhões. Sua frota, composta por mais de 1.000 navios, foi construída pelos melhores carpinteiros fenícios e jônios. Nas montanhas da Anatólia, os caminhos foram ampliados para permitir a passagem de milhares de carros, provisões e animais de carga. O primeiro confronto ocorreu no estreito desfiladeiro das Termópilas, uma garganta estreita entre a montanha e o mar que os gregos escolheram para frear o avanço inimigo. Ali, no verão de 480 a.C., Leônidas marchou com 300 espartanos e alguns milhares de aliados, decididos a resistir até o fim. O relato desta batalha mudou a perspectiva da estratégia militar para sempre, e ainda hoje é considerada uma das resistências mais valorosas que a humanidade já registrou, e apesar de ter sido narrada 1000 vezes, é muito interessante vivê-la sob a perspectiva persa. Desde o vasto palácio de Susa, onde os muros reluziam com azulejos vidrados e os escribas registravam os tributos do mundo, a ordem de Xerxes havia sido clara. A Grécia devia submeter-se, e com ela a insolência daqueles povos que ousaram desafiar Dário, seu pai. Para os persas, a campanha contra a Grécia não era uma guerra de conquista, mas uma restituição da ordem. Na mente do rei dos reis, o universo devia refletir a harmonia de Ahura Mazda, e qualquer povo que rejeitasse sua autoridade representava o caos. Quando o exército imperial partiu de Sardes rumo ao norte, era mais do que uma força militar. Era uma manifestação do cosmos. Dezenas de nações marchavam sob os estandartes do leão e do sol. Medos, elamitas, egípcios, indianos, babilônios, fenícios, citas, bactrianos, sogdianos e persas. A variedade de línguas confundia-se com o ruído das armaduras. Os cronistas persas descreveram aquela marcha como uma procissão divina. O próprio Xerxes, coberto com sua túnica escarlate e sua diadema de ouro, observava desde um carro dourado, rodeado pelos imortais, sua guarda pessoal. A travessia para a Europa foi uma façanha de engenharia. 2 pontes de barcos uniam a Ásia ao continente ocidental sobre o Helesponto, e uma estrada recém-cortada permitia avançar sem interrupções. Quando as primeiras tropas cruzaram para a Trácia, os arautos persas proclamaram que a terra e o mar pertenciam ao rei. Aquela era a visão persa do mundo. A ordem emanava do palácio, e todos os povos do mundo deviam fazer parte dela. Os gregos, por outro lado, eram vistos como povos desobedientes, pequenos reinos sem disciplina, incapazes de compreender o princípio da unidade universal. Sua independência, para os persas, não era virtude, mas arrogância. No entanto, Xerxes não subestimava seu valor. Ele ouvira as histórias de Maratona e conhecia a obstinação dos atenienses. Por isso avançava com paciência, sabendo que cada cidade conquistada devia ser integrada, não arrasada. O exército avançou por Macedônia e Tessália sem resistência. As cidades enviavam tributos e ofereciam provisões. Mas no estreito das Termópilas, uma garganta entre o Monte Eta e o mar, o rei recebeu a notícia de que um grupo de gregos se havia entrincheirado para impedir seu avanço. Não eram mais de alguns milhares, liderados por um tal Leônidas, rei de Esparta. Os generais Medos aconselharam esperar, contornar as montanhas ou buscar outra rota. Mas Xerxes, consciente do olhar de todo o império, decidiu dar uma lição de força. Durante 4 dias, enviou emissários oferecendo paz. Prometeu riquezas e glória se abandonassem o passo e se submetessem. Leônidas respondeu com uma frase que os intérpretes persas demoraram a traduzir: "Venha e tome-a." Aquela insolência seria lembrada nas crônicas imperiais como o momento em que a compaixão do rei se esgotou.
No quinto dia começou o ataque. Xerxes ordenou avançar as tropas medas e cimerianas. Os gregos resistiram. Seus escudos de bronze e suas lanças longas criaram um muro impenetrável. Os persas, acostumados a combates em campo aberto, foram repelidos uma e outra vez. Desde seu trono portátil, Xerxes observou com surpresa a disciplina daqueles homens. Mandou então os imortais, os 10.000 guerreiros de elite do império, vestidos com armaduras leves e portando arcos e lanças curtas. Mas nem mesmo eles conseguiram romper a formação. A estreiteza do passo anulava a vantagem numérica persa. Os gregos lutavam ombro a ombro, e cada persa que caía era substituído por outro que mal podia se mover. A batalha se prolongou por 2 dias sob o sol escaldante. As águas do mar tingiram-se de vermelho. Os escribas que acompanhavam o exército registraram a obstinação dos inimigos com uma mistura de respeito e admiração. Em um relatório encontrado séculos depois, um escriba anônimo escreveu: "São poucos, mas lutam como se sua morte tivesse sentido." Xerxes compreendeu então que não bastava a força. A sabedoria persa sempre fora a do equilíbrio. Vencer não era destruir, mas superar o inimigo com inteligência. Quando um camponês local, chamado Efialtes, revelou aos persas um caminho secreto que atravessava as montanhas, o rei aceitou sua ajuda. Mandou o general Hidarnes com um contingente dos imortais para cercar o passo. Não foi uma traição para os persas, mas o cumprimento do destino. O caos devia ser vencido pela ordem. Ao amanhecer do terceiro dia, os gregos compreenderam que estavam cercados. Xerxes ordenou um último avanço. Leônidas, em vez de se render, enviou a maioria de suas tropas em segurança e permaneceu com seus 300 espartanos junto a Tébios e Tespios. A batalha final foi brutal. Os persas dispararam uma chuva de flechas tão densa que, segundo as crônicas gregas, escureceu o sol. Os hoplitas lutaram até o último homem. Quando a posição caiu, Xerxes ordenou recuperar o corpo de Leônidas e enterrá-lo com honra. Segundo o costume persa, os inimigos valentes mereciam respeito. Para os gregos, as Termópilas foram uma derrota heróica. Para os persas, uma vitória necessária, mas custosa. Xerxes havia perdido milhares de homens por um passo que, em termos militares, tinha pouco valor estratégico. Mas do ponto de vista imperial, aquela batalha tinha um significado mais profundo. Demonstrava que até os povos mais rebeldes podiam ser quebrados diante da vontade do rei. Após a vitória, Xerxes ordenou limpar o passo e levantar um túmulo para seus mortos. Os gregos seriam castigados por sua obstinação, mas também respeitados por sua coragem. Os prisioneiros foram tratados com clemência e os corpos dos caídos foram sepultados segundo seus costumes. O rei sabia que a mensagem devia ser clara. A Pérsia não apenas conquistava, também civilizava. O exército avançou para o sul e Atenas foi abandonada por seus habitantes. Os persas a incendiaram, não por crueldade, mas como ato simbólico. A cidade que havia humilhado Dário devia desaparecer do mapa. Do topo da Acrópole em chamas, Xerxes observou o brilho do fogo refletido no mar e pensou que, enfim, a ordem havia sido restaurada. Mas os ventos do Egeu, imprevisíveis como a própria história, logo mudariam. A derrota em Salamina, meses depois, tornaria aquele sacrifício inútil. No entanto, para os persas, a memória das Termópilas não foi a de um fracasso alheio, mas a de uma vitória amarga e respeitosa, na qual compreenderam a obstinação dos povos livres. Nas inscrições posteriores, os reis lembraram aquele episódio com solenidade. Onde os homens se levantaram contra a ordem, o fogo purificou a terra, dizia uma tabuinha de Susa. Para a Pérsia, as Termópilas não foram apenas uma batalha. Foram a afirmação de sua missão universal, o lembrete de que até a coragem inimiga poderia fazer parte do equilíbrio divino. Xerxes avançou para o sul. Atenas foi evacuada. Sua população refugiou-se na ilha de Salamina. Pouco depois, as tropas persas ocuparam a cidade e a incendiaram. A Acrópole ardeu e a fumaça elevou-se como símbolo do domínio imperial. Mas Temístocles, o estrategista ateniense, preparava a resposta. Sabia que a única esperança da Grécia residia no mar. Com uma mensagem enganosa, fez Xerxes acreditar que os gregos planejavam fugir de Salamina e o convenceu a atacar o quanto antes. O rei caiu na armadilha.
Em setembro de 480 a.C., a frota persa entrou no estreito entre Salamina e o Ática. O espaço era tão estreito que suas embarcações não puderam manobrar. Os triremes gregos, mais leves e ágeis, atacaram em ondas, afundando navios inimigos um a um. Xerxes observou a batalha de uma colina impotente enquanto seu exército naval desmoronava diante de seus olhos. A derrota em Salamina foi catastrófica. A armada persa, coluna vertebral da campanha, ficou aniquilada. Sem seu apoio naval, o gigantesco exército terrestre tornou-se insustentável em território inimigo. Xerxes, temendo um contra-ataque, decidiu retirar-se para a Ásia, deixando Mardônio com uma força de ocupação. No ano seguinte, em 479 a.C., os gregos reuniram suas forças para uma ofensiva final. Na planície de Plateia, sob o comando do espartano Pausânias, o exército helênico derrotou os persas em uma batalha decisiva. Quase simultaneamente, a frota grega destruiu os últimos restos da armada persa em Mícala, na costa da Ásia Menor. Com essas duas vitórias, a Grécia não apenas expulsou os invasores, mas deteve a expansão do maior império do mundo. Pela primeira vez em sua história, a Pérsia foi forçada a aceitar limites. O mito do poder absoluto quebrou-se diante da vontade de cidades livres e divididas, mas unidas por um propósito comum. As consequências das guerras médicas foram profundas. No plano militar, a Pérsia manteve sua grandeza, mas perdeu a aura de invencibilidade. Sua influência no Egeu diminuiu, e muitas cidades jônicas aproveitaram a oportunidade para fortalecer suas autonomias. Em contrapartida, a Grécia emergiu transformada. Atenas, heroína de Maratona e vencedora em Salamina, tornou-se líder do mundo helênico e fundou a Liga de Delos, um sistema de alianças que lhe daria poder e riqueza. Para a Pérsia, as guerras com a Grécia marcaram um ponto de inflexão. Embora Xerxes continuasse governando sobre um território imenso e ainda poderoso, sua autoridade moral ficou abalada. Os anos seguintes seriam marcados por conspirações, rebeliões e desgaste interno. O sonho de expansão para o Ocidente desvaneceu-se para sempre. A vida cotidiana no Império Persa. Sob a superfície das grandes conquistas, além dos reis, dos exércitos e dos templos de fogo, existia outro Império Persa, o da vida cotidiana. Um mundo vibrante e complexo que se estendia desde as areias do Nilo até as montanhas do Hindu Kush, habitado por dezenas de povos, línguas e tradições, unidos sob o mandato do Rei dos Reis. A força da Pérsia não residia apenas em seu exército ou em sua administração, mas na surpreendente capacidade de integrar culturas tão distintas sem apagar sua identidade. Ao contrário de outros impérios antigos, a Pérsia não impunha seu modo de vida. Cada região mantinha sua religião, suas leis e seus costumes, desde que pagasse tributo e permanecesse leal ao monarca. Essa tolerância não era altruísmo, mas estratégia. Em um território tão vasto, a homogeneidade era impossível. A estabilidade dependia da cooperação e do respeito às tradições locais. Assim, os babilônios continuavam a venerar Marduk, os egípcios cultuavam Amon e os judeus reconstruíam seu templo em Jerusalém. Na mesma corte imperial podiam coexistir sacerdotes zoroastrianos, astrônomos babilônios, sábios gregos e artesãos fenícios. O império estava estruturado em torno das satrápias, províncias que combinavam autonomia administrativa com controle central. Em cada uma delas, o sátrapa, ou seja, governador designado pelo rei, residia em uma capital local cercado por funcionários, juízes, cobradores de impostos e escribas. A burocracia era extensa e eficaz. Nos arquivos de Persépolis foram encontradas milhares de tabuletas escritas em elamita e acadiano, onde se registravam desde pagamentos de grãos e vinho até permissões de viagem e compensações laborais. Nada escapava ao olhar do Estado. O idioma administrativo do império era o aramaico, uma língua franca que facilitava a comunicação entre regiões tão diversas. No entanto, o persa antigo continuava sendo a língua cerimonial, reservada para inscrições reais e decretos mais solenes. Os escribas desempenhavam um papel essencial, não apenas como registradores de impostos, mas como garantidores da ordem legal. A vida econômica do império era uma teia de rotas comerciais que uniam os extremos do mundo conhecido.
Caravanas carregadas de ouro egípcio, especiarias indianas, lápis-lazuli da Báctria e marfim da Núbia cruzavam os caminhos imperiais. Os portos fenícios comerciavam com o Mediterrâneo, enquanto as rotas do leste conectavam-se com as civilizações da Ásia Central. A rota real, que unia Susa a Sardes, era a artéria do império. Mensageiros, mercadores e soldados percorriam-na dia e noite, garantindo que informações e produtos fluíssem sem interrupção. As moedas de ouro, conhecidas como dáricos, introduzidas por Dário I, facilitaram o comércio e padronizaram as trocas. Nos mercados de Babilônia, Susa e Persépolis falavam-se dezenas de idiomas, e os produtos exibiam a diversidade do império: tecidos lídios, joias bactrianas, perfumes egípcios, trigo mesopotâmico e cavalos de Nisa. Era uma economia global em miniatura, sustentada pela estabilidade que apenas um governo central forte podia garantir. As cidades persas combinavam monumentalidade e pragmatismo. Em Susa, a capital administrativa, os palácios estavam decorados com relevos policromados e tijolos vitrificados de cores vivas. Em Persépolis, a capital cerimonial, as avenidas abriam-se para escadarias ladeadas por touros alados e colunas imensas que sustentavam tetos de madeira de cedro. No entanto, a maioria da população vivia em aldeias agrícolas ou em pequenas cidades rodeadas por campos de cevada, vinhedos e hortos. A agricultura, base da riqueza imperial, dependia de um sistema de irrigação avançado. Os persas construíram canais subterrâneos que transportavam água das montanhas para as terras áridas. Essas obras, algumas ainda em uso hoje, permitiram cultivar regiões que antes eram desertos. A sociedade persa estava organizada hierarquicamente, mas com certo grau de mobilidade. No topo estava o rei, considerado reflexo da ordem cósmica. Ao seu redor, a nobreza e os altos funcionários, muitos de origem medo, controlavam a administração. Abaixo estavam os soldados, camponeses, artesãos e comerciantes. Existiam escravos, mas sua condição era diferente da de outras civilizações. Podiam possuir propriedades, casar-se e até obter a liberdade. O exército era uma instituição fundamental. Embora o serviço militar fosse obrigatório para persas e medos, os soldados vinham de todas as regiões. Havia lanceiros citas, arqueiros egípcios, cavaleiros bactrianos e marinheiros fenícios. Cada contingente contribuía com suas especialidades, refletindo a diversidade do império. Nas campanhas, a logística persa era impressionante. Carros de suprimentos, cozinhas móveis e médicos acompanhavam as tropas, garantindo sua sobrevivência em longas marchas. Na vida privada, o zoroastrismo impregnava a moral cotidiana. As casas eram simples, voltadas para o sol e construídas com adobe ou pedra, dependendo da região. Nos lares nobres, o fogo ocupava um lugar central, símbolo de pureza e vida. Os casamentos eram acordos familiares e a poligamia, embora aceita entre as classes altas, não era universal. Os persas valorizavam a franqueza e a lealdade. Mentir era considerado um dos piores delitos, uma traição à ordem de Ahura Mazda. A arte persa combinava influências. Os relevos de Persépolis mostram uma fusão entre o estilo mesopotâmico e a delicadeza anatólica. Os tapeçarias e tecidos eram célebres por sua qualidade e cores. As cerâmicas, decoradas com motivos florais e animais, eram exportadas para todo o mundo conhecido. Na ourivesaria, os persas alcançaram uma maestria que deslumbrava até seus inimigos. A escrita cuneiforme, embora oficial, convivia com sistemas mais simples usados por mercadores e escribas locais. Nas cortes, a música e a poesia eram símbolos de refinamento. Os músicos acompanhavam as cerimônias, enquanto os poetas cantavam os feitos dos reis e os valores do império. Acredita-se que existiam relatos orais sobre Ciro e Dário que inspiraram tradições posteriores. A vida cotidiana no Império Persa era uma síntese de ordem e diversidade. Um camponês no Vale do Tigre, um comerciante fenício em Sidom ou um sacerdote do fogo em Ecbatana podiam viver sob o mesmo monarca, obedecer às mesmas leis e sentir-se parte do mesmo mundo. Essa foi a verdadeira genialidade persa: construir unidade sem destruir a diferença. Enquanto no Ocidente os gregos celebravam sua vitória, no Oriente milhões de pessoas continuavam vivendo sob a paz persa, a Pax Achaemenes.
Era um império onde as estradas eram seguras, as transações justas e os templos respeitados, onde o fogo continuava ardendo, símbolo de uma civilização que, mais do que conquistar, aprendera a organizar o mundo. Persépolis, o coração da glória persa. No centro do planalto iraniano, entre montanhas áridas e planícies banhadas pelo sol, ergue-se ainda hoje o sonho petrificado de um império. Persépolis, mais do que uma cidade, foi um manifesto de poder, arte e unidade. Ali, no terraço monumental erguido sobre a rocha, os reis aquemênidas celebravam o domínio dos povos, a glória de Ahura Mazda e a eternidade da ordem persa. A fundação de Persépolis é atribuída a Dário I por volta do ano 518 a.C. Não nasceu como uma capital política ou militar, mas como um centro cerimonial destinado a encarnar a ideia do império. Susa era a sede administrativa, Ecbatana a residência de verão e Babilônia a cidade do comércio. Mas Persépolis deveria ser o coração simbólico. O cenário onde o Rei dos Reis receberia os tributos de todas as nações e onde os deuses seriam honrados sob o brilho do fogo sagrado. O local foi escolhido com precisão. Situado em um planalto elevado aos pés do Monte Khur-e-Rahmat, a Montanha da Misericórdia, oferecia uma vista dominante sobre o vale do rio Pulvar. Dário ordenou nivelar a rocha natural e construir uma plataforma artificial de mais de 450 metros de comprimento por 300 de largura, sustentada por muros ciclópicos. Sobre ela, ergueram-se os palácios, escadarias e colunas que ainda hoje impressionam o visitante. O calcário local, polido até o brilho, dava ao conjunto um aspecto de mármore luminoso que refletia o sol do deserto. A entrada para o terraço se fazia por uma monumental escadaria de 2 braços simétricos, tão ampla que até uma procissão de cavaleiros podia subi-la sem dificuldade. Cada degrau era baixo e largo, pensado para que dignitários e embaixadores pudessem subir com dignidade. Ao chegar ao topo, encontrava-se o Portão das Nações, mandado construir por Xerxes I, ladeado por colossos de touros alados com cabeças humanas. Os Lamassu, símbolo de poder e proteção. Em sua inscrição, Xerxes declarava que todos os povos do mundo eram bem-vindos, desde que respeitassem as leis do rei. Mais adiante abria-se o Apadana, o grande salão do trono de Dário, sustentado por 72 colunas de mais de 20 metros de altura. Cada uma estava coroada por capitéis duplos em forma de touro, leão ou grifo, animais que representavam força, vigilância e harmonia cósmica. As paredes estavam decoradas com relevos de precisão quase matemática, procissões de povos trazendo oferendas ao soberano. O detalhe de cada figura era minucioso. Os lídios levavam taças de ouro, os egípcios, marfim e tecidos finos, os indianos, cavalos e pedras preciosas, os babilônios, recipientes trabalhados, os medos, armas e vestes cerimoniais. Não eram escravos nem prisioneiros. Todos avançavam em paz com dignidade e respeito, refletindo o ideal persa de um império baseado na cooperação e não na humilhação. O Palácio de Dário, ou Tachara, situado perto do Apadana, era mais íntimo e construído em pedra negra com relevos que mostravam o rei em audiências, combatendo bestas mitológicas ou sendo abençoado por Ahura Mazda. As inscrições gravadas em suas paredes não celebravam conquistas, mas virtudes. Dário, o rei, grande rei, rei dos reis, rei das terras, filho de Estaspes, persa, filho de um persa, ariano de linhagem ariana. Era uma afirmação de identidade, uma forma de dizer que a nobreza persa não se baseava apenas no poder, mas na pureza da ordem e da verdade. O conjunto arquitetônico era completado pelo Palácio de Xerxes, pelo harém real, pelas salas de audiência, pelos depósitos de tesouros e pelos quartéis da guarda. Tudo era projetado segundo um plano geométrico que combinava monumentalidade e serenidade. A decoração incluía tijolos esmaltados de cores brilhantes, tapetes, cortinas e móveis de madeira exótica. Os tetos eram de cedro do Líbano e as portas estavam cobertas com folhas de ouro e prata. A cada primavera, durante a festividade do Nowruz, o Ano Novo Persa, os representantes de todas as províncias iam a Persépolis. A cidade se transformava em um cenário majestoso. As delegações subiam pelas escadarias,
Os músicos tocavam melodias solenes, os sacerdotes acendiam o fogo sagrado e o rei, sentado em seu trono, recebia os tributos das nações. Essa cerimônia não era apenas política, mas cósmica. Representava a renovação da ordem do mundo e a confirmação de que o Rei dos Reis era o guardião do equilíbrio entre luz e escuridão. A vida cotidiana em Persépolis girava em torno desse esplendor ritual. Milhares de trabalhadores, artesãos e escribas viviam na cidade ou em seus arredores. As tábuas encontradas em suas ruínas, escritas em elamita, registram o pagamento de salários, a distribuição de alimentos e as rotas de transporte de materiais. Homens e mulheres, livres e escravos, todos recebiam rações de grão, vinho e cevada de acordo com seu status. Esses documentos revelam uma organização laboral surpreendente, onde até mulheres podiam ocupar cargos administrativos ou receber pagamentos por supervisionar oficinas. O planejamento urbano de Persépolis refletia uma filosofia. Os edifícios não eram orientados para um templo ou praça central, mas para o trono. Tudo convergia na figura do rei, representante da verdade divina. Ao seu redor, a arte, a arquitetura e a religião se fundiam para expressar uma única mensagem: a eternidade da ordem persa. Mas o esplendor de Persépolis não era imune ao tempo nem à guerra. 200 anos após sua fundação, no ano 330 a.C., quando Alexandre, o Grande, conquistou a Pérsia, a cidade foi saqueada e incendiada. As chamas devoraram os palácios e escureceram os relevos. Disse que Alexandre, embriagado ou movido pelo desejo de vingar a destruição de Atenas, ordenou o incêndio como um ato simbólico de dominação. As colunas caíram, os tesouros se dispersaram e o fogo transformou em ruínas o coração do império. Ainda assim, Persépolis nunca desapareceu totalmente. Seus muros permaneceram e durante séculos os povos da região a chamaram de Takht-e-Jamshid, o trono de Jamshid, em homenagem ao mítico rei persa que, segundo a lenda, governou em tempos dourados. Em suas pedras silenciosas permanece a memória de um império que acreditava na beleza como reflexo do poder, na harmonia como sinal de civilização e no fogo como símbolo de eternidade. A rede imperial, caminhos, correios e espiões do rei. Se a força do Império Persa residia no seu exército e na sua administração, a sua alma estava nas estradas. Nenhum outro poder antigo compreendeu com tanta clareza que governar não era apenas dominar, mas conectar. Das montanhas do Cáucaso às areias do Egito, do Indo ao mar Egeu, uma rede de rotas imperiais tecia o coração do império como um sistema nervoso gigantesco. Por essas estradas viajavam soldados, tributos, mensagens, sabedoria e segredos. Graças a elas, Dário I podia fazer cumprir a sua vontade em questão de dias, embora o seu império se estendesse por milhares de quilômetros. A espinha dorsal dessa rede era a Rota Real Persa. Construída e ampliada sob Dário I por volta de 500 a.C., estendia-se por mais de 2.500 quilômetros desde Susa, a capital administrativa do império, até Sardes, na costa do mar Egeu. Ao longo do percurso, cada trecho estava pontuado por estações de descanso, postos de revezamento, armazéns e guarnições. Os mensageiros reais, montados em cavalos selecionados e revezados a cada certo trecho, podiam percorrê-la em apenas uma semana, um feito logístico extraordinário para a antiguidade. Heródoto resumiu isso numa frase imortal: "Nada no mundo viaja mais rápido que os correios do rei." O sistema de comunicações imperiais baseava-se em 3 princípios: rapidez, segurança e vigilância. As mensagens oficiais, escritas em tábuas de argila ou pergaminhos selados, eram transportadas por uma classe especial de mensageiros chamados Angareion. Esses homens gozavam de imunidade e autoridade em todo o território. Podiam requisitar cavalos, alimentos ou alojamento onde fosse necessário. Cada estação contava com cavalariças, estábulos, poços e guardas, tudo mantido pelo Estado. Ao longo da rota, colunas de pedra marcavam as distâncias e indicavam os passos de montanha, enquanto pontes e estradas estavam pavimentadas com pedras talhadas para resistir ao constante tráfego de caravanas e exércitos. O sistema não servia apenas para a administração, mas também para o comércio. Graças às rotas imperiais,
As mercadorias da Índia e da Ásia Central chegavam às cidades do Mediterrâneo, e as manufaturas gregas ou fenícias circulavam para o leste. Nos mercados de Susa e Babilônia podiam-se encontrar madeiras do Líbano, marfim africano, perfumes egípcios e sedas orientais. As rotas comerciais eram protegidas por guarnições que mantinham a segurança e cobravam tributos justos, o que fomentou uma prosperidade até então desconhecida. No entanto, além do tráfego comercial e administrativo, as rotas serviam a um propósito político crucial: a informação. Em um império tão vasto, as rebeliões, conspirações e intrigas eram ameaças constantes. Para antecipá-las, os reis persas desenvolveram uma rede de inteligência sem precedentes. Os gregos a chamavam de os olhos e ouvidos do rei. Eram inspetores, agentes secretos e enviados especiais que percorriam o império sem se anunciar, avaliando a lealdade dos sátrapas, controlando a administração local e reportando diretamente ao monarca. Ninguém escapava à sua vigilância. Esses agentes tinham autoridade para inspecionar palácios, julgar denúncias e destituir funcionários corruptos. Graças a eles, Dário e seus sucessores mantinham o controle de um território grande demais para governar de forma centralizada. Sua mera existência criava uma atmosfera de disciplina e obediência. Nenhum sátrapa podia se sentir completamente seguro de seu poder. A espionagem não se limitava ao interior do império. Nas fronteiras, emissários persas infiltravam-se nos reinos vizinhos para recolher informações políticas e militares. Os persas sabiam mais sobre seus inimigos do que estes sobre eles. Nos tempos das guerras médicas, o próprio Dário enviou exploradores à Grécia para estudar suas costas, portos e recursos. Séculos depois, esse mesmo sistema de inteligência seria imitado pelos romanos e mais tarde pelos impérios islâmicos. O cuidado com os caminhos era uma questão de Estado. A cada ano, inspetores verificavam seu estado e organizavam reparos. Em regiões montanhosas, engenheiros persas construíram túneis, pontes suspensas e passagens escavadas na rocha. Nas zonas desérticas, escavaram poços e canates para garantir o abastecimento de água. Os viajantes podiam percorrer longas distâncias com relativa comodidade, algo inédito na antiguidade. A segurança das rotas fomentou o intercâmbio cultural. Filósofos gregos, sábios babilônios, médicos egípcios e astrônomos indianos viajavam às cortes persas, levando consigo conhecimentos que se misturavam e se expandiam. O exército também dependia dessa infraestrutura. As vias imperiais permitiam o movimento rápido de tropas e provisões. Quando estourava uma rebelião no Egito ou uma invasão na Trácia, os mensageiros podiam notificá-la a Susa em questão de dias, e um exército já estaria marchando antes que os inimigos pudessem reagrupar-se. A velocidade de reação persa foi uma das chaves do seu sucesso em manter um império tão extenso durante 2 séculos. Os caminhos, no entanto, eram algo mais que engenharia. Eram o símbolo visível da unidade imperial. Nas inscrições reais, Dário afirmava que havia construído os caminhos do rei para que todos os povos do mundo pudessem viajar sob a proteção de Ahura Mazda. Em sua visão, a ordem política era um reflexo da ordem cósmica. Os caminhos eram as veias do corpo do mundo, e ele era seu coração. A decadência interna, corrupção e rebeliões. Durante mais de um século, o Império Persa parecia indestrutível. Desde os dias de Ciro até os triunfos de Dário e Xerxes, suas fronteiras se estendiam como um manto sobre o mundo conhecido. No entanto, a mesma ordem que o havia tornado poderoso começou lentamente a se transformar em um peso insuportável. A maquinaria imperial, antes símbolo de eficiência e harmonia, tornou-se rígida, corrupta e lenta. Nas sombras das grandes satrapias, o esplendor desmoronava, e o eco das antigas vitórias se apagava entre intrigas, rebeliões e decadência. O processo de declínio começou após as derrotas na Grécia. Embora Xerxes tenha retornado com seu exército intacto, a aura de invencibilidade persa havia desaparecido. As imensas riquezas acumuladas durante as conquistas começaram a se diluir no luxo da corte e na burocracia. Em Susa e Persépolis, os palácios brilhavam mais do que nunca, mas seus alicerces eram frágeis. As festas e cerimônias se multiplicavam, as joias e os banquetes
substituíam o espírito de disciplina dos primeiros reis. O zoroastrismo, que havia dado ao império seu sentido moral e equilíbrio, reduziu-se a uma série de rituais vazios. Os sátrapas, outrora leais servidores do monarca, começaram a se comportar como reis em suas próprias províncias. As enormes distâncias entre o centro e as fronteiras tornavam impossível o controle direto. No Egito, Lídia, Babilônia e Bactria, os governadores acumulavam poder militar e tesouros pessoais. As rotas imperiais continuavam funcionando, mas os relatórios que chegavam à corte estavam cada vez mais manipulados. Os olhos e ouvidos do rei, temidos inspetores nos tempos de Dário, agora eram subornados ou ignorados. No meio do século V a.C., sob o reinado de Artaxerxes I, o império enfrentou sua primeira grande crise de autoridade. O Egito, tradicionalmente difícil de dominar, rebelou-se com o apoio de mercenários gregos. Embora a revolta tenha sido sufocada, o custo foi enorme. A Pérsia teve que aceitar a perda temporária do controle sobre o delta do Nilo e aumentar os tributos em outras províncias para financiar as campanhas. Os povos submetidos, conscientes da fraqueza do centro, começaram a testar os limites de sua obediência. Simultaneamente, a corrupção penetrava nas camadas mais altas do governo. Os cargos administrativos eram comprados e a coleta de impostos transformou-se em um sistema de extorsão. Os camponeses eram forçados a pagar tributos desproporcionais, enquanto os nobres se enriqueciam. As tabuletas encontradas na Babilônia mostram o deterioramento do sistema de distribuição de alimentos e a escassez crescente nas zonas rurais. Em algumas regiões, os súditos preferiam fugir para as montanhas ou para o deserto antes de servir aos arrecadadores do rei. O exército, outrora a força mais disciplinada do mundo antigo, começou a fragmentar-se. Os soldados persas eram substituídos por contingentes de mercenários estrangeiros, principalmente gregos, contratados por sua experiência. Esses guerreiros, fiéis apenas ao ouro, chegaram a representar uma ameaça tão grande quanto os inimigos externos. O custo de manter exércitos tão extensos tornou-se insustentável. Os cofres imperiais esvaziavam-se, e as guerras eram financiadas com aumentos de tributos ou desvalorizações do dárico. Enquanto isso, o espírito de unidade que havia caracterizado os primeiros reis desaparecia. Os casamentos dinásticos se multiplicaram e as lutas internas pela sucessão se tornaram comuns. Após a morte de Xerxes, uma série de conspirações ensanguentou a corte. No ano 465 a.C., o próprio Xerxes foi assassinado em seu quarto pelo comandante de sua guarda, Artabano, que tentou usurpar o trono antes de ser executado. Seu filho Artaxerxes I herdou um trono enfraquecido pela desconfiança e pela intriga. Durante os reinados de Artaxerxes I, Dário II e Artaxerxes II, o império se manteve de pé, mas sem vigor. A Pérsia continuava rica e poderosa, mas sua grandeza era aparente. A economia se sustentava graças à exploração e ao comércio, enquanto os conflitos com os gregos continuavam, agora no terreno diplomático. Os sátrapas da Ásia Menor começaram a conspirar com Esparta ou Atenas, conforme seus próprios interesses. As guerras do Peloponeso, no século V a.C., foram financiadas em parte por ouro persa, distribuído por sátrapas que agiam como reis independentes. O descontentamento também crescia entre as minorias do império. Na Babilônia, a nobreza local sonhava em recuperar sua antiga independência. No Egito, os sacerdotes resistiam ao controle persa. No norte, os povos citas ameaçavam as fronteiras. Cada rebelião exigia um exército, e cada exército custava mais ouro do que o império podia reunir. A estabilidade, que havia sido a essência da ordem persa, transformou-se em uma ilusão mantida pela força. Culturalmente, a Pérsia continuava brilhando. As artes, a literatura e a arquitetura alcançaram refinamentos extraordinários. Mas essa magnificência era também um sintoma de decadência. Os reis construíam templos e palácios mais por ostentação do que por fé. O esplendor de Persépolis contrastava com a pobreza do campo e a miséria das regiões mais distantes. O mesmo império que havia unificado o mundo sob a ideia de justiça, agora se sustentava sobre a desigualdade. No final do século IV a.C.,
Durante o reinado de Dário III, o império mantinha seu tamanho, mas não sua coesão. As rotas imperiais continuavam abertas, mas as caravanas viajavam com cautela. As satrapias ainda enviavam tributos, mas com atraso. As mensagens demoravam mais para chegar e os relatórios tornavam-se incertos. A máquina administrativa funcionava, mas sem alma. A Pérsia havia se tornado uma sombra de si mesma. Nas fronteiras do oeste, um novo poder surgia silenciosamente: a Macedônia. Sob o comando de um jovem rei chamado Alexandre, o mundo grego começava a olhar novamente para o Oriente. Não com medo, mas com ambição. Nos palácios de Susa, os conselheiros alertavam sobre o perigo, mas o império já não tinha energia para responder. As mesmas rotas que haviam levado as mensagens de Dário e os exércitos de Xerxes seriam em breve percorridas por um novo conquistador. Quando as primeiras notícias de seu avanço chegaram das fronteiras, poucos acreditaram que um reino tão vasto pudesse cair. Mas a corrupção, as rebeliões e a arrogância haviam feito seu trabalho em silêncio. A Pérsia ainda parecia forte, mas sua grandeza estava vazia. E nas estradas que uma vez uniram o mundo, o rumor da mudança já se aproximava. A invasão de Alexandre, o Grande, o fim do Império Aquemênida. No ano 334 a.C., um jovem rei de apenas 22 anos atravessou o Helesponto com um exército de 30.000 homens e uma ambição que mudaria a história. Seu nome era Alexandre da Macedônia. Essa travessia marcou o início de uma campanha que acabaria com o maior império do mundo antigo, o dos Aquemênidas. A Pérsia, envelhecida, corroída pela corrupção e dividida pela ambição de seus sátrapas, enfrentaria pela última vez o desafio do Ocidente. O trono persa estava então ocupado por Dário III, um homem que herdara um império, não um poder. Embora corajoso, carecia do gênio político de Ciro ou do talento organizacional de Dário I. As satrapias atuavam com independência. Os exércitos eram comandados por nobres mais interessados em seu prestígio do que na vitória, e as fronteiras se mantinham por inércia mais do que por convicção. Nesse cenário chegou Alexandre, com a determinação de vingar as invasões de Xerxes e de cumprir um sonho maior: unir Oriente e Ocidente sob um único comando. O primeiro confronto ocorreu na planície do rio Granico, na Ásia Menor. Os sátrapas locais reuniram uma força numerosa para deter o invasor, confiando na superioridade numérica e na tradição de seus cavaleiros persas. Alexandre, à frente de sua cavalaria, atravessou o rio sob o fogo dos arqueiros inimigos e rompeu as linhas persas em uma manobra audaciosa. A vitória foi rápida e devastadora. Sardes, a antiga capital da Lídia, caiu sem resistência, e as cidades gregas da Ásia Menor se libertaram do controle persa. No ano 333 a.C., Dário III decidiu enfrentar pessoalmente o macedônio. Reuniu um exército imenso, reforçado por carros de guerra e mercenários gregos, e o posicionou nas planícies de Isso, no sul da Anatólia. A batalha foi um caos de poeira e sangue. Dário, posicionado no centro, esperava esmagar Alexandre com força bruta, mas o jovem general atacou diretamente o ponto onde se encontrava o rei. Em meio ao combate, as linhas persas cederam. Dário fugiu do campo, deixando para trás seu carro, sua família e seu prestígio. Essa fuga marcou o começo do fim. As cidades fenícias, privadas do apoio imperial, se renderam uma a uma. Apenas Tiro resistiu durante 7 meses antes de ser destruída. O Egito, cansado do domínio persa, recebeu Alexandre como libertador. Em Mênfis, foi coroado faraó e proclamado filho de Amon-Ra. Ali fundou Alexandria, a cidade que simbolizaria a fusão das culturas que sonhava unir. Enquanto isso, Dário tentava reorganizar suas forças. Em 331 a.C., reuniu um novo exército em Galgamela, perto de Arbela, ao norte da Babilônia. Era a última tentativa da Pérsia de deter o invasor. As crônicas falam de mais de 200.000 homens, acompanhados por elefantes e carros de guilhotinas. Alexandre dispunha de menos de 50.000, mas sua disciplina e estratégia eram superiores. Quando a batalha começou, Dário ordenou avançar, esperando envolver os macedônios. Alexandre, com uma manobra envolvente perfeita, atacou o flanco direito e abriu uma brecha direta para o centro. Mais uma vez o rei persa fugiu. As consequências foram imediatas.
Babilônia se rendeu sem combate, seguida por Susa, onde Alexandre se apoderou dos tesouros acumulados durante séculos. Em Persépolis, a capital cerimonial do império, foi recebido como conquistador. Durante um banquete, segundo os cronistas, uma cortesã grega o incitou a vingar a destruição de Atenas por Xerxes. Alexandre, embriagado e exaltado, ordenou incendiar a cidade. As chamas consumiram os palácios de Dário e os relevos dos povos submetidos. Naquela noite também ardeu o símbolo da glória persa. Dário III fugiu para o leste, perseguido pelos generais macedônios. Tentou reunir forças nas regiões da Báctria e Sogdiana, mas foi traído por um de seus próprios sátrapas, Beiso, que o capturou e mandou assassinar. Quando Alexandre encontrou seu corpo, cobriu-o com seu próprio manto e ordenou que recebesse sepultura real. Com esse gesto, quis se apresentar não como conquistador, mas como sucessor legítimo dos reis persas. A queda do Império Aquemênida foi rápida, mas não fortuita. Os alicerces já estavam podres. A burocracia, antes modelo de eficiência, havia se tornado uma rede de intrigas. As satrapias em pequenos reinos autônomos, as rotas imperiais em artérias secas. A Pérsia havia perdido sua alma muito antes de perder seu território. Alexandre não destruiu um império em plenitude, simplesmente derrubou um colosso exausto. No entanto, sua conquista não foi o fim da civilização persa, mas sua transformação. Os administradores persas continuaram em seus cargos sob o novo domínio. Os costumes, as leis e as tradições sobreviveram, fundindo-se com a cultura helenística. Alexandre adotou o vestuário e os costumes persas, casou seus generais com mulheres iranianas e fundou cidades que teriam nomes gregos, mas corações orientais. Em seu breve reinado, o jovem macedônio levou o legado da Pérsia até os confins da Índia, replicando suas estruturas e sua visão universalista. As estradas do império continuaram sendo percorridas por comerciantes e soldados, e as línguas persa e aramaica continuaram dominando a administração do mundo oriental. Mesmo após sua morte, os sucessores de Alexandre, conhecidos como Seleucidas, governariam a partir das antigas cidades persas, preservando grande parte do aparato aquemênida. Assim terminou a era dos reis persas. O fogo sagrado ainda ardia nos templos do zoroastrismo, mas o trono dos aquemênidas havia desaparecido. Nas ruínas enegrecidas de Persépolis, as colunas que outrora sustentaram o Apadana erguiam-se como espectros contra o céu. Ali, entre os fragmentos de pedra e o silêncio dos séculos, o eco de Ciro, o Grande, parecia murmurar ainda: "Eu fundei o império dos persas e governei toda a humanidade." Mas não havia mais persas governando o mundo, nem reis falando com os deuses. Apenas a memória de uma civilização que, por 200 anos, uniu sob um mesmo sol povos, línguas e credos. O mundo que Alexandre herdou da Pérsia seria diferente, mas nunca novo. Porque, embora o império tenha caído diante da espada, seu espírito sobreviveu em cada cidade, em cada rota e em cada ideia de ordem que o homem imaginou desde então.